Espere, esta não é uma escuridão normal. É uma escuridão bem avançada. É interessante como tem alguns episódios ou momentos dentro de um desenho que, mesmo tendo visto só quando era criança, tu não esquece mais, né? Aquilo fica ali guardado e tu consegue lembrar exatamente do que sentiu no dia. No meu caso, foi um episódio de Bob Esponja chamado de Fenda da Rocha, que tu provavelmente deve conhecer porque é um app bem clássico, cheio de teorias e tal. Só que, moleque, eu me lembro da sensação de assistir aquilo pela primeira vez até hoje. Eu tava tranquilo esperando algo bobinho, um padrão de Bob Esponja como sempre, mas eu tava errado. Como eu tava errado? Porque ao invés disso, eu fui bombardeado com esse vale da estranheza junto a um desconforto e um alívio profundo quando acabou. Tá bom, eu admito que eu possa, assim, não ter sido a criança mais corajosa do mundo, mas cara, tem alguma coisa nesse episódio, com certeza tem. E é isso que a gente vai tentar entender hoje, o estranho efeito da Fenda da Rocha. Depois de um fantástico e divertido dia no mundo da luva, o Bob Esponja e o Patrick pegam um ônibus de volta pra Fenda do Biquíni, esperando que não demoraria muito para que chegassem em casa logo. No entanto, depois do motorista ser brutalmente espancado pelo balão de luva do Bob e a viagem seguir por um tempo, eles começam a notar que tinha alguma coisa errada, porque já deveriam ter chegado antes. Acontece que o Patrick meio que decidiu ignorar as placas que diziam deixando a Fenda do Biquíni e você está chegando na Fenda da Rocha. Porém, quando tentam pedir para que o motorista parasse, já era tarde demais, mané. E é claro que o cara não ia parar. Bob Esponja espancou ele com balão de luva. Ambos então caem por uns bons segundos para dentro desse abismo desconhecido e são deixados naquele lugar um tanto quanto assustador, sem ter muito o que fazer. E assim que o Bob vai tomar alguma atitude e pede para que o Patrick avisasse caso o ônibus parasse de novo, o maluco simplesmente avisa só quando já tava dentro do ônibus e vai embora. E o Patrick deve ser o pior amigo do mundo. O Bob então olha para os lados e tudo que vê é escuridão. Uma versão sombria e esquisita e meio alienígena da Fenda do Biquíni. No começo parece que ele vai conseguir encontrar uma solução rápida e é isso que tu espera quando é só uma criança burra. Mas não é isso que acontece. O Bob até tenta esperar o ônibus, mas não importava o que fizesse, não conseguia embarcar no mesmo por nada. Ele tenta pedir informação, mas não compreendia a língua um tanto quanto diferente de nenhum ser que habitava ali. Ele tenta voltar a pé pela estrada, mas não tinha como subir naquele ângulo bizarro. E é aí que as coisas ficam 1.000.000 de vezes piores. Porque a verdade era simples, só que, ao mesmo tempo, difícil de aceitar. Ele estava sozinho. A primeira coisa que tu repara, com certeza, é o cenário. Toda aquela escuridão, as cores mortas. Daí tem o pessoal um pouquinho diferente do habitual e bastante ameaçador. Depois, a falta de barulho e de vida. Tudo isso constrói um sentimento de desconforto de uma forma tão perfeita, mas ainda vai muito além disso. Ao invés de uma solução rápida, a gente recebe um ciclo de repetições relacionada a um dos elementos mais importantes desse episódio: o ônibus. A salvação que ele espera o tempo todo, mas que por um detalhe nunca chega. Uma última luz no fim do túnel que vai tirar ele dali, mas que não ajuda em nada e brinca com essa esperança sem parar, de um jeito até cruel. O Bob Esponja tenta pegar o ônibus, mas não dá tempo. Ele tenta fazer um plano, mas não funciona. Ele tenta chegar, mas já é tarde. Isso acontece de novo e de novo. E se isso já deixa até um adulto meio desconfortável das ideias, imagina o meu eu criança com 2 neurônios na cabeça. Essa repetição causa várias coisas na gente. Uma certa ansiedade, talvez uma frustração que vai se acumulando. No entanto, entre elas tem uma em especial que se destaca completamente: a sensação de impotência, de que não importa o que o Bob Esponja faça, ele não vai conseguir sair dali, tudo sempre dá errado.
Esse medo de ficar sozinho e perdido vai se intensificando com o tempo, tanto no Bob quanto em quem tá assistindo, porque assim como ele fica vulnerável por estar longe de casa e daquilo que é acostumado, a gente fica mais vulnerável vendo um personagem tão longe do que a gente é acostumado. O Bob aqui não é aquele mesmo de sempre, aquele otimista e confiante, capaz de resolver qualquer problema no mundo com uma atitude positiva. O mais tenso é que, no começo ele até tenta ser assim, só que a situação, inevitavelmente, deixa ele pequeno. Aquele desespero vai ficando mais visível, aquela confusão, aquela solidão. Ele não tá mais feliz e no controle, nem por um segundo sequer. É estranho. Um outro ponto interessante para se levar em consideração aqui é o humor, e por mais que ele exista, não é aquela coisa leve e descontraída como sempre. Na verdade, ele surge mais como uma resposta, uma tentativa falha de busca por esperança ou calma no meio daquele desespero. Só que não funciona. Não alivia a tensão como sempre. Absolutamente tudo é sinistro e fora do lugar demais. Os moradores da Fenda da Rocha não entendem o que ele diz. As interações são perturbadoras. E a real é que não tem como fugir disso. Não é mais engraçado. Algo muito da hora nesse episódio é a forma como ele ensina que a solução para um grande problema na nossa vida, às vezes, pode estar bem mais perto do que tu imagina, quase que embaixo do teu nariz. Presente um negócio simples, que a gente não prestou atenção porque estava com muito medo ou muito ansioso para se dar conta, assim como o balão de luva que o Bob tinha nas mãos dele por um bom tempo. Era a saída dele daquele lugar sinistro. Tava bem ali. Mas ele não viu sozinho. Nem sempre o que tu acha que é a solução mais óbvia e mais certa pro teu problema é aquela que vai realmente te salvar. Nem sempre as pessoas mais próximas de ti são aquelas que vão te salvar. No fim, eu acho que o tipo mais forte de esperança que existe nasce da compreensão de tudo isso. E cara, eu ainda me lembro da exata sensação que eu tive vendo esse episódio pela primeira vez. Eu me lembro daquele alívio que eu tive enquanto ele ia embora. E o mais louco é que não tem um monstro aterrorizante que persegue ele. Não é nenhuma coisa complicada. É simples. É a sensação de se sentir perdido, sozinho. Isso assusta pra valer.